Estamos aqui na WBTV e estou falando com o Adriano. Adriano, que é presidente da Câmara Municipal de Nova Odessa. Tratar com o assunto do Adriano agora, que esse ano nós temos eleições. A pergunta que eu faço ao Adriano é direta. Adriano, você é candidato a prefeito ou pré-candidato? Não sou candidato a prefeito, apesar de várias especulações que foram feitas ao meu nome. Fiquei até lisonjeado por ser o primeiro mandato e já ter um reconhecimento tão grande da população. Eu estou apoiando o grupo político do PSDB, do qual sou membro, e nós já temos um candidato pré-definido, que foi o que saiu nas últimas eleições, que é o Benjamin Vieira de Souza, o Bill. Existem especulações de eu me tornar um possível vice. Mas isso só se o partido realmente necessitar. A minha intenção inicial é tentar a reeleição a vereador e continuar por mais um mandato o trabalho parlamentar. Ou caso o nosso pré-candidato se torne realmente efetivo como candidato e consiga êxito, trabalhar em alguma secretaria, em especial na Secretaria de Educação, que é a qual eu faço parte, sou especialista em educação, acho que poderia contribuir bastante para o mandato. Então, sendo muito honesto, a ideia nossa é essa. Eu pretendo sim, se o senhor me perguntar no futuro, sair candidato a prefeito, pretendo, é o meu projeto pessoal. Porém, eu vou respeitar essa hierarquia que existe dentro do nosso partido, esse trabalho de grupo que nós temos, e esperar ir amadurecendo, fazendo as coisas bem passo a passo, como dizem, um passo após o outro, e se possível for, e for o meu destino, chegar no futuro à Prefeitura de Nova Odessa. Meu caro, o político que não tem o desejo de ser presidente da República é a mesma coisa que o jogador de futebol que não quer jogar na seleção. Né? Então tem que ter, você está no caminho certo. Eu agradeço. Adriano, o fato de Americana ter um prefeito que é ligado ao PSDB, que é o Diego Denadai, que está fazendo uma bela administração. O fato do Serra em São Paulo ter dado aí uma alavancada, e ele vai ganhar a eleição, acho que ainda no primeiro turno. E o fato dos outros partidos, na nossa região, terem tido problemas, isso alimenta e alavanca o PSDB? Eu acredito que o PSDB já é uma sigla grande por si só. Ela já tem uma história marcada desde os primórdios e principalmente com o advento do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, que na minha opinião foi um estadista. Ele mostrou qual era o estilo PSDB de governar, implantou todos os projetos que, no meu entender, na minha opinião pessoal, foram seguidos pelo governo PT. Então, assim, o PSDB ele já é uma sigla que já é grande. O que nós precisamos, e saliento o que o senhor disse, é massificar essa ideia. Ultimamente tem se falado muito, tem colocado o PSDB como oposição que não tem produzido muito resultado, e eu acredito que nós temos que mostrar que nós temos quadros capacitados e que estamos aí para brigar. Já visto que o senhor citou, Diego aqui em Americana, Serra em São Paulo, com essa candidatura recém-lançada a prefeito, acredito também que ele vai conseguir a vitória no primeiro turno, e principalmente, no meu entender, o único candidato, o governador Alckmin, o único candidato que tem condições de brigar hoje de igual para igual com o PT, que é o Aécio Neves. Eu acredito que ele será o nosso candidato a presidente nas próximas eleições tem chance. A própria manifestação do Serra de ser prefeito em São Paulo abre o caminho para o Aécio. Abre o caminho para o Aécio. Ele já percebeu que o momento dele passou, nesse sentido, a nível nacional, e que ele pode colaborar com o partido de forma estadual, que é uma prefeitura do porte de São Paulo, ela tem uma representatividade muito grande. O quarto orçamento do país. Tanto que o ministro Fernando Haddad foi deslocado, deixou o cargo para pleitear a prefeitura de São Paulo pelo PT. Então, eu acredito que nós temos tudo, o PSDB tem tudo para se tornar uma sigla que massifica, que tem que chegar ao lugar de onde não deveria ter saído. Eu quero me colocar dessa forma, que é a presidência do Brasil, o governo do Estado, o maior número de prefeituras possíveis. Claro, nós precisamos de parceiros. Em Nova Odessa, só para minimizar e citar um exemplo, nós já temos 11 grupos políticos nos apoiando, com essa mesma ideia, com esse clamor. Então nós temos que fazer as alianças a nível regional, mas sem perder essa grandiosidade do PSDB. É nisso que eu acredito. Eu acho que você e todos nós concordamos que Manuel Sammartin é uma liderança forte. E ele vai apoiar para prefeito o Dr. Lourenço. Sem dúvida. Dr. Lourenço é um adversário difícil de ser batido? O Dr. Lourenço é uma pessoa que eu pessoalmente respeito muito a sua esposa Deise.
Acho que ele na área de saúde é uma referência enquanto pessoa, enquanto profissional. Porém, acredito que na política, para se tornar um político, nós perdemos um grande médico. Claro que uma pessoa que é apoiada pela máquina, ela tem que ser respeitada. E nós trabalhamos com esse respeito. Ele pode se classificar, até agora ele não conseguiu que a candidatura dele decolasse a ponto de se tornar algo que pudesse nos fazer. Exato. Porém, nós não podemos menosprezá-lo em momento algum. Nós vamos respeitar. Existe também a questão do Dimas, que foi um possível nome, também apoiado pelo prefeito Manuel San Martín, e existem outras variações. Eu acredito assim, independente de ser o Dr. Lourenço, Dimas ou qualquer outro nome que seja colocado, nós vamos ter um páreo bastante difícil, pois são 40 anos de poder, existem já uma estrutura das pessoas que acreditam nessa administração, e nós estamos tentando trazer o clamor do novo, a ideia de que nós podemos fazer uma Nova Odessa melhor. Respeito muito Manuel San Martín, acho que nos 2 primeiros mandatos dele ele foi muito importante para o desenvolvimento de Nova Odessa, porém divirjo da maneira como ele vem conduzindo nesses 2 últimos mandatos. É por não acreditar mais nesse modelo que me associei ao PSDB e acredito que hoje nós podemos fazer uma Nova Odessa melhor do que se encontra. Falar um pouquinho do Bill. O Bill é o tipo de político que se fez e se impôs. O Bill, ele, pelo que eu conheço, se eu estiver errado, por favor, fica à vontade, começou ali devagarzinho, é o tipo do vereador, do político, que vai fazendo para e passo. Hoje aqui, e me parece que dentro desse contexto que você pôs da política de Nova Odessa, com a liderança do San Martín, durante 40 anos, essa que é a verdade, o Bill sempre se posicionou de uma maneira independente do poder, sem ser agressivo, sem ser, porque tem gente que perde a estribeira. Com certeza. Essa é a maior qualidade do Bill, quer dizer, é um agregador, uma pessoa que vai para e passo, e a ponto de ser uma referência do PSDB na sua condição de candidato, acho que natural, não é, Bill? Sim, ele é o candidato natural, mesmo dentro do partido. E assim, o Bill ele teve uma das melhores escolas que eu acho que ele poderia ter. Ele teve como seu grande mentor Vanderlei Macris, que está aí no seu 10º mandato. Acompanhou a infância do Cauê e o advento dessa vereança e agora está como deputado estadual. Além disso, ele foi se capacitar, ele foi estudar, fez seu curso de administração, se eu não me engano está fazendo sua pós-graduação, para mostrar que não adianta só você ter a vontade, mas que você precisa estar capacitado para exercer aquela função. E além disso, pelo que eu percebo do Bill, essa capacidade dele de agregar se dá ao quê? Ao fato de ser uma pessoa do povo. Ele é um populista nato. Se eu pudesse, dadas as devidas proporções, fazer uma comparação, se me permitir, assim como o Lula tem aquele populismo todo na esfera nacional, o Bill tem aquele populismo na esfera municipal. Tanto que o nome do vice nos preocupa bastante, exatamente porque ele tem que ser a antítese do que o Bill é. Nós precisamos de um vice que não seja tão populista, nós precisamos de uma pessoa que transite melhor nas áreas intelectuais, junto ao empresariado, que possa fazer uma outra fase. Perfeito, perfeito. Um exemplo, dadas as devidas proporções, é isso. O José de Alencar era o maior empresário do Brasil. Aqui americano, o Dr. Sêmio. Dr. Sêmio. Então nós precisamos de uma pessoa como essa que vai trazer essa vitória para o nosso grupo. O Bill realmente tem uma facilidade muito grande de agregar, é uma pessoa de fácil convívio, pessoa que dá para você trabalhar com ele com bastante transparência, e tem uma grande característica que é de delegar. Isso é muito importante quando nós falamos de um poder executivo. Nós precisamos, dentro de uma administração, como uma cidade como Nova Odessa, Americana e as demais, Nova Odessa cresceu, nós não podemos mais ser centralizadores. Nós precisamos delegar. Então nós acreditamos, quando a gente apoia o Bill, a pessoa que apoia o Bill, ela apoia o grupo como um todo, esses 12 partidos, porque somos nós, como um todo, que pretendemos gerir Nova Odessa. Então realmente é uma pessoa ímpar, acredita estar preparada para o cargo, tem humildade suficiente e sabe que precisa desse grupo para poder administrar bem a cidade. Adriano, você já se colocou, você poderia ser um candidato a vice, poderá ser um candidato a vice, em não sendo um candidato a vice, você vai pleitear uma reeleição.
Nós temos aí a questão de número de vereadores. Como é que se posiciona Nova Odessa nesse sentido? Nova Odessa, pela lei, nós buscamos parecer do CEPAM e do IBAN, que são órgãos consultivos, e eles nos apontaram que nós poderíamos ter de 14 ou 15, o número 14 ou 15 como máximo de vereadores, dada a população que hoje é de 51.126 pelo último censo do IBGE. No meu entender pessoal, sendo muito honesto e sincero, que é uma característica minha, eu acredito que 15 seria um número muito grande para Nova Odessa, mesmo nessa estrutura. Eu fiz um mapeamento do local, da cidade, e vi que existem alguns pontos sem representatividade parlamentar. Então eu acredito que se nós aumentássemos em 4 vereadores, em 4 cadeiras, nós conseguiríamos suprir todas essas lacunas que existem hoje em Nova Odessa na questão de representatividade. Fiz logo que assumi em 2010 uma reunião com os vereadores, buscando um consenso já sobre essa questão do aumento do número de cadeiras, porém não chegamos a esse consenso. Eu sou um defensor do número 13, do número de cadeiras de Nova Odessa, e acredito que aí sim nós sanaríamos essa questão da falta de representatividade que alguns bairros têm. Não que o vereador não vá, o vereador atua como um todo. Porém, quando existe uma pessoa mais próxima, é mais fácil para aquela pessoa, para o munícipe do local, estar tendo uma proximidade com ela. E aí fazer com que essa representatividade seja melhor representada na Câmara. Então eu acredito que Nova Odessa hoje comporta 13 vereadores tranquilamente. Para a gente encerrar aqui, eu vou lhe fazer uma provocação, como se eu fosse o Abujamra. A Americana teve uma discussão muito grande de subsídio de vereadores. Sim. Santa Bárbara teve, Limeira teve, Campinas teve. Nova Odessa não teve. É a força do presidente? Não, eu acredito que nós trabalhamos como um todo. Eu sou muito democrático na maneira de gerir a Câmara, até porque eu sei que é um cargo provisório. Sempre chamo os vereadores, abro para discussão. E coloquei de forma bastante aberta que era, a minha opinião, era contrário ao aumento abusivo, um aumento que não se justificasse. Então nós pretendemos sim fazer o aumento para a gestão de 2013, sim, nós precisamos, porém eu quero pegar, como eu tenho pego nos anos anteriores, um indexador, que seja indexador no ano de repente o mais usual, já usamos a IGPM, já usamos o INPC, podemos usar a questão do salário mínimo, para que nós justifiquemos um aumento. Então, se fizer, e claro que vai ser feito esse aumento, ele vai ser embasado dentro dos padrões que são aplicados para a população como um todo. Nós poderíamos subir em até 40% o valor do deputado, 30% por lei e 10% por esse aumento da população, passando a barreira dos 50 mil. Então isso chegaria num salário de 8.100 e alguma coisa, que reflete 40% do valor do deputado estadual. Só que eu acredito que isso é uma situação irreal para a situação brasileira, para a condição brasileira. Então pretendo estar dando sim um aumento, junto com os demais vereadores, mas de um valor que, como eu disse, seja justificado, baseado em indexadores, e que eu possa apresentar para a população de uma forma bastante clara. Falar, olha, o critério que nós utilizamos foi esse, não é nada abusivo, não é nada fora do que vocês também têm recebido no decorrer dos anos. E é um aumento real, uma coisa que realmente reflete o que se necessita. Eu, pessoalmente, acho que um vereador em Nova Odessa, quando ele realmente trabalha, ele ganha pouco. Se ele se dedicar à vida pública como deve, ele ganha pouco. Porém, eu acredito também que não há, quando a pessoa entra, ela já sabe daquele valor, ela já tem uma noção daquilo e sabe que nós podemos ir até determinado ponto. Não aceitarei, em momento algum, pressões externas. Vamos estar trabalhando com esse indexador e aí sim, com qualquer que seja escolhido, nós vamos estar justificando a questão do reajuste para a próxima legislatura. Aqui na WBTV eu falei com o Adriano. O Adriano é presidente da Câmara Municipal de Nova Odessa.